Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com vocês é o Antônio do Criatório Dias Canário. Como que vocês têm passado? Espero que tenha passado bem, né? Domingo, né? Mais um dia, graças a meu bom Deus. E estou aqui para falar dos canários, coisa que a gente ama, que a gente se dedica, né, para fazer o melhor, né, pelas nossas aves, né? E aí, galera, como que tá vocês? Como que tá o início de reprodução, né? Eu tenho que falar aqui para vocês assim que, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, tem corrido tudo muito bem, né? Algumas adaptações, né? Alguns casais que ainda, né, estão naquela transição, né, de aceitação, mas tá tudo dentro do esperado, galera. Já formei os casais, já tem completamente alguns, né? Eu iniciei aí já tem quase um mês. Já tenho filhotes, né? Filhote de vermelho, ônix clássico, ônix, verde ônix, né? Português Alequim, né? Eu acredito aí que eu já tenho nascido, né, anilhados com 18 filhotes, né, 18 filhotes. E os bebezão que estão chegando agora, que nasceram entre 2, 3 dias, né, esses daí ainda não anilhei. Então, galera, você sabe o que fazer aí, né, na sua reprodução. Você já juntou o casal, mas ainda parece que ainda não aconteceu nada. A fêmea ainda está frio, o macho também. Galera, para a época que a gente tá tudo bem esperado, né? Estamos no inverno, né? E tem canário que assim não sente tanto, né, o frio, né? E tem alguns, né, que tem aquele pico do calor, né, durante o dia, ele parece estar mais animado. Aí chega aí por volta de umas 18 horas a temperatura começa a cair de novo, aí ele fica meio quietinho, né? Porque ali o corpo dele tá se adaptando, né, àquela temperatura que tá surgindo. Então às vezes ele fica parece que tá meio moadinho, quietinho, mas tá tudo normal, galera. Eu já tenho falado, né, o que eu tenho fornecido, né, nessa época de reprodução. Eu sirvo, né, a farinha umedecida, né, na parte da manhã e na parte da tarde, principalmente aqueles casais que já estão com filhotes, galera. E galera, o pessoal aí às vezes fala, pô, o que eu posso, né, colocar, né, para ajudar na reprodução. Galera, o canário tá meio desanimado, né? Você viu que a primeira postura deu ovo branco e tudo mais. Não perca a esperança e nem a paciência, né? Que às vezes a primeira postura, galera, aquele casal, ele ainda não criou uma intimidade, né? Às vezes o macho ainda ele não conseguiu galar a fêmea do jeito que ele queria. Às vezes a fêmea ainda tá um pouco assustada, né?
principalmente se for marinheira da primeira viagem, e tá tudo normal. Na segunda postura, ele já, em termos de se entender ali, né, de se relacionar ali, já começa a ficar melhor, né? Você começa a ver que o macho começa a tratar melhor a fêmea, né, começa a pedir, né, comida ali no bico pro macho, né? Ali eles estão começando a realmente a afinidade do casal ali, né? E tá tudo certo. Eu tenho casais aqui que na primeira postura começou, né? Dos 4 ovos que começou, só tinha um galado. Tá tudo certo, tá? E aí eu tô observando, aí ele entrou na segunda postura, né? E aí eu vou ver se o casal se acertou, né? Que os casal que eu formei geralmente veio matrizes de fora, né? Esse ano, e algumas coisas que eu já tinha aqui, né? Que eu acabei deixando, eu achei que era melhor, né? Que tá dentro do perfil legal, eu deixei dentro do plantel. Mas eu tenho casais aqui que botou 5 ovos e nasceram 4 filhotes. Tem casal que botou os 4 ovos e nasceram os 4 filhotes. Então assim, não é porque a canária é ruim ou o macho é ruim, né? É início. E na segunda postura em diante, aí já começa a ficar, aí isso já começa a melhorar mais. Aquele gráfico, aquele índice da fêmea botar os 4 ovos e ter sucesso com os 4 ovos é muito grande, galera. Tá tudo certo. E aí, galera, o que eu faço aqui, né? Na minha farinhada umedecida, o pessoal quem segue meu canal já sabe que eu coloco sementes, né? Coloco ninja, aveia, coloco a linhaça, né? E eu tô colocando agora também uma pirila. E eu tô colocando de semente para cada quilo, eu ponho uma média de 100 gramas, né? Então aí eu tô dando uma média de 5, 6 sementes, né? Então aí eu tô acrescentando aí de 500 a 400 gramas, galera, por quilo, tá? Aí vocês sabem que assim, né? Já é de muitos anos que eu já faço isso. Eu também coloco aqui, galera, o pó de alho, o pó de gengibre e coloco também o anis estrelado, velho, né? Graças a meu bom Deus, já tem uns 3 anos assim que eu não tenho problema, né, de doença, canário com problema na pata, problema com ácaro, ronquidão, traqueia, essas coisas de problema respiratório, depois que eu comecei a usar, né, o pó de alho e o pó de gengibre e o anis estrelado, né? Então isso também eu coloco 5 gramas de alho em pó, 5 gramas de gengibre e coloco 5 gramas, galera, por quilo, tá? Do anis estrelado. Isso eu coloco para todos eles. Então assim, os pais que vão alimentar os filhotes, eles já vão começar a receber também essa nutrição, né? Esse alimento, né? E o alho, né? Ajuda muito na circulação, né? O gengibre também tem muitas proteínas, né? Evita, né, do canário ter problema respiratório, tá com problema de traqueia, né? Fungo em unha, esses males que vêm, né, nas aves.
E nesse período, desde maio, eu já estou acrescentando também o Promater, né, galera? Porque isso daí também ajuda muito na fertilidade dos casais, né? E isso eu já faço já também há alguns anos, né? E tenho tido sucesso. Então, por isso, coisas que têm dado certo aqui, eu tenho compartilhado, né? Algumas experiências que eu tenho passado aqui no Canarinho, eu tenho compartilhado aí com a galera. Vocês vão ver, galera, se você que sei lá, se está com problema de respiratório, ácaro, a traqueia, sabe, essas coisas, problema respiratório, isso acaba, galera. Então é legal você usar agora, né? Se você não faz isso, se você quiser acrescentar isso na alimentação dos seus canários, se você teve algum problema e por aventura evitar, né, algum tipo de problema no seu criatório, pode acrescentar, galera, do jeito que eu coloquei aí a minha receita aí, tá bom? E assim, a resposta, né, disso tudo é nas matrizes, né, à disposição. Você vê que as aves elas estão bem saudáveis, né? E graças a esse recurso, eu completamente antibiótico, pomada, nossa, eu usava tanta coisa, galera, né? Tanto medicamento, é bom para isso, é bom para aquilo, é problema respiratório, é isso, e acabou, galera. Graças a Deus, assim, custo gasto com medicamento não tenho mais, tá bom? Então, assim, galera, eu passei aqui só para, né, para dar essa receitinha aí para vocês. Agradeço meus novos inscritos, né? O pessoal, né? Eu já cheguei no 1000 inscritos, né? Como eu tinha falado. O pessoal que deixou o comentário, né? Em primeiro, segundo, terceiro lugar, eu vou entrar em contato com vocês. Eu preciso do endereço de vocês, tá? Para me enviar as plaquinhas. Beleza, galera? E assim, aquele que estão assistindo meu vídeo, que gosta desse tema, né? Falando de canário, de saúde, de boa alimentação, de aves saudáveis, né? Deixe seu like, se inscreva nesse canal, né? Dá uma moral aí pro Dias Canário, né? Meu criatório, aos poucos a gente vem expandindo, né? Conhecimento, né? E é isso, galera. Então, desde já, muito obrigado pelos novos inscritos. Se você ainda não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, deixa seu comentário, deixa seu joinha e me fala aí nos comentários se você já faz, né, uso, né, do alho, do gengibre e do anis estrelado aí, né, na sua alimentação para suas aves, tá bom? Bom domingo para todos, né? Que Deus abençoe você, a sua família, né? E o seu criatório. Então, assim, bom começo de semana para todos, boa semana, bom trabalho e até o próximo vídeo.